Vamos então para o último exercício. Se você chegou até aqui, parabéns, né? Se você teve paciência de resolver todos. Olha só, pessoal. Esse exercício ele descreve uma situação, né? Típico do Enem, descrever essas situações contextualizadas, muito interessantes e tal. Só que basicamente o que ele quer que a gente encontre? Ele quer que a gente encontre qual que é a função dentre essas apresentadas aqui que satisfaz esse gráfico aqui que você está vendo, certo? Ou seja, a que consegue modelar esse gráfico, a que traduz em equações esse gráfico aqui. Muito bem, como é que nós vamos fazer isso? Olha só, a gente não sabe ainda se ela é uma função do tipo seno ou do tipo cosseno, mas já dá para nós sabermos algo sobre o que ele chamou aqui de A, não é? Por que dá para a gente saber o valor disso ou alguma coisa a respeito disso? Pelo seguinte, seja a função seno ou cosseno, o máximo é 1 e o mínimo é -1. Essa função ela está com o máximo em 3 e o mínimo em -3. Então quer dizer que ela foi multiplicada por 3. Ela esticou, né? Ela ficou ali 3 vezes mais alta e na parte de baixo também, né? Ela foi esticada ali para baixo e tal. Então, a gente já sabe que aqui é mais 3 ou menos 3. A gente vai ter que ainda descobrir isso, né? Vezes o quê? Uma função trigonométrica, que a gente vai descobrir ainda se é seno ou cosseno, que multiplica ômega vezes t. Muito bem, como é que a gente pode descobrir o valor desse ômega aqui? Veja que o valor do ômega ele está associado ao período da função. Então, vamos analisar esse gráfico aqui, porque aqui vai ser dado o período. Olha só, o que é o período mesmo? É o valor lá em x para que o gráfico comece a se repetir. Então, quando você olha para esse gráfico aqui, olha, chegou até aqui, ó, olha para esse pontinho. A partir daqui, o desenho se repete. A partir daqui, o desenho se repete. E assim por diante. Então, a gente percebe que essa função ela vai se repetindo aqui de quanto em quanto. Olha só, de π em π. De π em π ela se repete. Então, a gente sabe que o período dessa função é π. Então, a gente poderia escrever aqui a seguinte coisa. O período é igual a π. Só que a gente lembra que a fórmula do período é 2π dividido pelo valor que multiplica a nossa variável de domínio, que multiplica o tzinho, certo? Então, dividido por ômega. Então, 2π sobre ômega é igual a π. A gente vai chegar à conclusão, qual? Que ômega vale 2. Bom, se ômega vale 2, a nossa função, por enquanto, já está assim, ó, mais ou menos 3 vezes uma função trigonométrica de 2t. Não é? Agora, a gente só precisa descobrir que função trigonométrica que é essa. Olha só, para te explicar, eu vou mostrar aqui o seguinte. Eu desenhei aqui uma função seno de x, ó, vamos lembrar que a função seno de x ela sai lá da origem, né? Faz esse caminho aqui. E aqui do lado, eu desenhei uma função cosseno de x. Cosseno de x, lembrando que ela sai do 1, né? Você deve perceber que essa função que está aqui, ela se assemelha muito a essa, caso a gente gire esta função aqui. Olha só, se a gente desenhasse essa função aqui, só que girada, a gente teria alguma coisa mais ou menos assim. Imagina que a gente pegou ela e fez isso aqui, ó, girou, né? O que é que faz uma função girar? É quando a gente multiplica ela por algo negativo. Então, a gente acabou de descobrir aqui que o valor na realidade é -3 e a função trigonométrica é qual? É cosseno. Portanto, P de t é igual a -3 vezes o cosseno de quanto? De 2t. Isso aparece na alternativa A.